os presas de prata. Os presas de prata são, antes de tudo, a tribo dos reis dos Garou. Ou ao menos assim eles ainda se consideram, apesar de todas as tragédias que se abateram sobre as tribos e das quais nem os presas puderam escapar. Consideram a Rússia sua terra natal, ainda que desde tempos muito antigos estejam envolvidos com a realeza e as famílias nobres de diferentes territórios. Muito envolvidos com as políticas humanas desde o tempo de Roma, e até mesmo antes disso, nas noites modernas, disputando domínios nas cidades com os andarilhos do asfalto. Produziu, desde tempos imemoriais, grandes reis e rainhas guerreiros poderosos. No passado, os presas e seus parentes se casavam entre as casas reais europeias. Nos dias atuais, casamentos políticos ainda ocorrem com membros da nova dinastia mundial, a dinastia não necessariamente hereditária do capitalismo, garantindo assim os domínios que eles tanto desejam para os seus. Mas como não poderia deixar de ser no mundo das trevas, tragédias se abatem mesmo sobre os nobres presas de prata. A casa Uivo-Austero, da Inglaterra, foi atormentada por parentes maculados pela Virne, levando à fuga da rainha Mary. A casa da Lua Crescente enfrentou diversos problemas com a Revolução Russa e, depois, teve que lidar com a poderosa vampira Baba Yaga e com o poderoso Zmei. A casa Topete Vermelho Sangue, da Ásia, enfrenta uma baixíssima taxa de natalidade. A casa Inimigos da Virne foi liderada por tempo demais por um rei louco. Não é de se espantar que outras tribos, principalmente os Senhores das Sombras, a tribo beta da nação, questionem a liderança dos presas de prata. Entretanto, a esperança insiste em agitar com novos ares as teias políticas desta velha tribo. O rei Jacob Morning-Kill, reconhecidamente insano, foi assassinado pelo Lord Arcade Garras de Gelo, um presa de prata russo, e agente secreto a serviço da Virne, que planejava assumir o trono de Carvalho. Foi quando Jonas Albrecht, que havia sido exilado pelo seu avô louco, desafiou Arcade pelo direito de sucessão ao trono. Com a ajuda de sua alcateia, Marie Cabra das Fúrias Negras e Esvancur o passado dos Vendigo, Albrecht recuperou um poderoso fetiche de sua tribo depois de muitas aventuras e perigos, a coroa de prata, maior fetiche dos presas de prata e símbolo de sua realeza, desaparecida há séculos. Com ela, Albrecht recuperou seu direito ao trono e se tornou o rei da casa Inimigos da Virne, que se tornou uma voz dissonante entre a monarquia Garou, chamando as outras tribos à união contra o apocalipse que se aproxima. Albrecht e sua casa passaram a trabalhar junto com as outras tribos, o que lhe garantiu o respeito da maioria do resto da nação Garou. A tribo valoriza a nobreza de coração e a honra de caráter, a coragem, o cavalheirismo e o domínio de artes de combate. Os valores espirituais são igualmente importantes. A tribo dos reis dos guerreiros de Gaia precisa demonstrar seu poderio nos dois frontes de batalha, de modo que a divisão em cabanas é a primeira divisão da tribo, e é o que determina se o Garou vai se dedicar ao combate, à política e à diplomacia ou aos mistérios, ao ocultismo e aos espíritos. Cabanas. Dividindo seus Garou entre os que cuidam dos assuntos do espírito e os que cuidam dos assuntos materiais, os presas de prata se dividem em duas cabanas. Cabana do Sol. Cabana da Lua. Casas. Como nobres que são, os presas de prata se dividem em casas reais. Cada uma das casas possui territórios diferentes, embora muitas sejam aparentadas entre si. Casa da Lua Crescente. Casa Inimigos da Virne. Casa Olhos Cintilantes. Casa Topete Vermelho Sangue. Casa Coração Sábio. Casa Coração Inquebrável.
Casa Uivo Austero. Campos. Embora neguem veemente qualquer tipo de divisão interna para aqueles que estão de fora, os presas de prata definitivamente se dividem em campos. Alguns são secretos, e mesmo alguns Garou não sabem da existência de alguns dos campos da tribo. Os Garou de outras tribos, após algum tempo de convivência com os presas, são capazes de notar facilmente os dois campos políticos da tribo, os monarquistas e os conservadores. Entretanto, os demais seguem sendo uma incógnita para os de fora. Monarquistas. Renovadores. Sacerdócio de marfim. Falcões cinzentos. Mestres do selo.